paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. É um tempo do nosso dia que nós reservamos, não é? Para juntos nós lermos a palavra do Senhor. Você aí na sua casa, onde você estiver, vai pegar a sua Bíblia. Nós estamos fazendo a leitura sequencial da nossa Bíblia. Estamos no livro de Deuteronômio e hoje eu acredito que nós encerraremos a leitura do livro de Deuteronômio. Vamos ler o capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Enquanto você abre sua Bíblia, eu vou falando que no episódio anterior, quando nós lemos o capítulo 32, ele encerrou o capítulo 32 com o Senhor falando com Moisés, dando orientações que ele subisse ao monte. O Senhor faria com que ele visse a terra que o Senhor tinha prometido, mas o Senhor disse que Moisés não entraria na terra e que Josué é quem levaria, conduziria o povo para tomar posse da terra que o Senhor havia prometido. Vamos ler então Deuteronômio capítulo 33. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá as tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó e foi rei em Jusurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. E isso é o que disse de Judá, e disse, ouve, ó Senhor, a voz de Judá e introduze-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse, teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca o vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Meteram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e a obra das suas mãos te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, a bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi e as suas pontas são pontas de unicórnio. Com elas ferirá os seus povos juntamente até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas.
Eles chamarão os povos ao monte e ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. E de Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e alto da cabeça. E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. E de Naftali disse: Farta-te, ó Naftali, da benevolência e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o meio-dia. E de Aser disse: Bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado e a tua força será como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti e diga: destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel! Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza, pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Terminamos então a leitura do capítulo 33. Pastor Fábio, quais são os comentários aí que o senhor vai fazer? O capítulo 33, na verdade, está trazendo para nós aqui que, na verdade, o Senhor que reina, né? O Senhor que reina, e tinha uma bênção para todos os seus filhos. Todos eles aqui receberam uma palavra de uma bênção. Agora, o que cada um fez com a bênção que Deus deu para eles, isso a história de Israel vai contar para nós. Mas que tinha uma bênção para todos os filhos de Deus, tinha uma bênção para todos os filhos de Deus. Não é hora aqui de entrar em detalhes em todas elas, mas tinha uma bênção para todas elas. Esse é o comentário que eu tenho para fazer aqui agora, que Deus é abençoador dos seus filhos. Amém. Então vamos agora ao último capítulo do livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. E todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. E o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria,
porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Então encerramos agora o livro de Deuteronômio aqui com o registro da morte de Moisés e que até o dia de hoje não foi encontrado o local da sua sepultura, né, pastor? Isso. Esse capítulo o Senhor mostra para Moisés os limites da terra e Moisés fica por ali, encerra o seu trabalho, o seu chamado. E ninguém, de fato, mas tem coisas que são interessantes, né? 120 anos, os seus olhos nunca escureceram e nem se perdeu o seu vigor. E assim a gente vai vivendo a nossa vida, clamando a Deus todos os dias para que o nosso entendimento nunca se escureça, para que os nossos olhos, os olhos no projeto de Deus, eles nunca percam a luz da revelação do Espírito Santo e a gente veja com todo vigor, vamos até o final e a gente veja até o limite do nosso tempo diante do Senhor. O povo faz um luto, né? 30 dias e ali agora as mãos, né? Moisés havia feito uma oração impondo as mãos sobre a cabeça de Josué, o espírito de sabedoria agora, então a obra de Deus ia continuar. Assim, não houve na verdade, um como Moisés que falou com Deus cara a cara, como está escrito aqui, né? Mas Moisés, nós temos que lembrar que Moisés mesmo já tinha anunciado que um dia viria um outro profeta, um outro como ele, um outro legislador. E esse outro legislador, realmente ele não era como Moisés, que via Deus cara a cara, mas ele era o próprio Deus encarnado, Deus, né? Que veio trazer para nós as boas novas de salvação. Amém, glória a Deus. Encerramos então, irmãos, o livro Deuteronômio. Nós lemos aqui os 5 primeiros livros da Bíblia juntos, uma bênção, uma vitória para nós. E o Senhor nos deu esse privilégio de juntos realizarmos esse trabalho, de lermos a palavra do Senhor. E isso foi uma bênção para a nossa vida. E nós vamos prosseguir no próximo episódio, já vamos para o livro de Josué. Agora Josué, o Senhor o colocou à frente do povo de Israel e agora vamos ver as batalhas, né? Que eles vão vencer com a direção do Senhor para tomar posse da terra. Amém? Desejamos a todos os irmãos, ao pastor Fábio, a paz do Senhor Jesus. Amém.